climático, um problema que afeta o mundo inteiro e que vem sendo alertado pelos cientistas. Esse assunto vai ser discutido nos próximos dias aqui em Salvador, durante a Semana do Clima da Organização das Nações Unidas. Milhares de pessoas de mais de 25 países vão discutir os efeitos das mudanças do clima e o que se pode fazer para conter o avanço das emissões de gás carbônico. Adriana Oliveira passou a manhã neste evento, vai trazer informações importantes para a gente. Oi, Adriana, bom dia. Oi, Jéssica, bom dia, gente. Sabe por que eu tô aqui com esse copinho na mão? Olha só. É água, é para beber água e ele aqui é 100% econômico. Tem também aqui o crachá que eu estou usando. Ele foi feito todo de, sabe de quê? De semente. Então tudo aqui é pensado na sustentabilidade. E olha que a gente está só começando. A abertura foi por volta das 9h30 da manhã, com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, do secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, o André Fraga, e também com representantes da Holanda, da Alemanha, da ONU. Então está todo mundo aqui para poder pensar em como solucionar a crise climática, porque não se fala mais em mudança climática, mas sim na crise climática. Nesse momento está acontecendo a palestra com um dos maiores especialistas em climatologia do país, que é o Carlos Nobre. Já já eu volto com mais informações e falando, sabe de quê? De hábitos alimentares. Tem a ver com o clima também. Até já, Jéssica. Obrigada, Adriana. Até daqui a pouquinho todos nós podemos sempre colaborar aí. De que lado você quer estar? Do lado dessas pessoas, de gente comprometida com o nosso meio ambiente, ou do lado daquelas pessoas que estão despreocupadas e seguem consumindo e poluindo como se não estivéssemos aí no meio de uma crise? Já já a gente fala, veja com a gente. Eu tenho notado que a chuva está muito intermitente, assim, né? Geralmente você tinha meses de chuva, meses de sol, e agora tá tudo muito misturado, né? Uma coisa bem diferente do que eu tô acostumado, né? Você já tem que levar o blusão já, o guarda-chuva, já tudo certinho, já para você poder vir trabalhar, porque é inesperado, então pode mudar a qualquer hora. Realmente está havendo uma variação muito assim de temperatura, né? Quando está fazendo calor, o calor é muito intenso, e agora que está no inverno, tem feito muito frio. O frio daqui está mais intenso, entendeu? Fazer caminhadas pela manhã está sendo um pouco difícil, entendeu? Mas dá. Hoje mesmo você está vendo, né, que a ventilação está muito intensa e eu estou aqui, né? Eu venho de uma cidade onde o clima, eu posso dizer que é, fazendo assim uma analogia, acaba sendo bem bipolar. Na minha cidade, normalmente o clima era bem definido, ou fazia frio no inverno ou calor no verão, como de costume. Ainda está chovendo lá ainda, ou seja, a gente considera que o clima está bem louco em relação a isso. Aí a gente veio para cá, marcou viagem para Salvador, chegando aqui achando que ia pegar um solzinho, estava olhando a previsão do tempo. Os 4 dias que eu vou passar aqui tinha previsão de chuva, então tá complicado. Isso é o que a gente está sentindo, né? Está tendo a impressão. Imagine o que os cientistas, as pessoas que estudam, que têm um método científico para analisar todas essas mudanças, o que será que elas estão pensando? Pois a Adriana Oliveira está acompanhando essas discussões que acontecem essa semana aqui em Salvador, né, Adriana? É sim, Jéssica, e elas estão pensando que o que a gente come faz toda a diferença. Eu falo disso já já, porque lembra que eu mostrei esse copinho aqui, cheguei até a beber água, agora ele já esvaziou e secou, significa que dá para eu reutilizar. Ele é feito de papel reciclado, mais econômico e 100% ecológico. Agora vamos ao que a gente come, dá só uma olhadinha aqui na mesa, que a Luísa Leite, ela que é coordenadora de política alimentar aqui da Cidade do Clima, preparou para a gente. Agora parece tudo muito apetitoso, né? O hambúrguer, por exemplo, aqui ele é feito de vegetais. Tudo aqui que vocês estão vendo e se deliciando aí de casa é vegano ou vegetariano. Luísa, por que o que a gente come tem a ver com todas essas mudanças e quando a gente fala em crise climática? Certo, boa tarde. Então, a gente fez umas diretrizes de políticas alimentares porque a gente queria trazer essa questão da alimentação para as pessoas e mostrar de fato que pode mudar, porque assim, as nossas escolhas individuais, vários estudos científicos mostram hoje que elas são a primeira coisa que a gente pode fazer para transformar e ter impactos positivos também nessa mudança climática. Então, a gente fala de mudanças climáticas, políticas, econômicas e também mudanças alimentares. Tudo aqui é sem proteína animal. Por exemplo, o acarajé não tem camarão. O hambúrguer, como eu disse, é feito de vegetais. A esfirra também. A gente tem o sanduíche, que é de cogumelo e ricota.
Como é que isso a gente relaciona quando a gente pensa temperatura, né, clima e todo esse abafamento que a gente vive? Essas diretrizes que foram criadas pela Secretaria de Inovação e Sustentabilidade, né, a CECIS, juntamente comigo, elas trazem, a gente fez esse montão aqui de alimentos, trouxemos cooperativas da Mata Atlântica e da Caatinga, trouxemos o acarajé sem proteína animal, porque é uma coisa muito cultural da nossa região, o acarajé. Então, para mostrar que existem possibilidades da gente transformar a nossa alimentação e estar gerando impactos positivos na nossa saúde e também no meio ambiente. Então temos também um hambúrguer que é feito, é uma fazenda futuro, que é feito de vegetais e várias outras opções para as pessoas começarem a trazer também esse questionamento e levantar essa discussão. Você estava me falando uma coisa interessante em relação a consumir menos água. O que isso tem a ver com o boi? Certo. 1 quilo de carne bovina leva em média 17 mil litros de água para ser produzido. Então, assim, se a gente colocar na balança essa questão da proteína animal e da sustentabilidade, a gente pode fazer, tem esse lugar da gente também diminuir. Então, para quem não consegue ainda ficar sem proteína animal, mas, por exemplo, diminuir um dia na semana, fazer a segunda sem carne, que é esse movimento que existe, é bem bacana. Luísa, muito obrigada pelas informações. Lembrando que está só começando. A abertura foi hoje às 9h30 da manhã, com a presença do prefeito ACM Neto, do secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga, e também com representantes da ONU, da Holanda, da Alemanha. Lembrando que são representantes de 26 países e tem mais de 5 mil inscritos neste evento, que vai até a próxima sexta-feira. Na quinta-feira, por exemplo, vai acontecer um show aqui muito bacana de Gilberto Gil e Carlinhos Brau. Então é muito aprendizado, muita coisa bacana e não acabou não, viu? Daqui a pouco a gente volta e vocês vão acompanhar agora. Será que esses efeitos já estão sendo sentidos aqui na nossa cidade? Veja na reportagem. Nós temos 14 pés de coqueiro, derrubaram todos os 14 e aqui era edificação, eu chamava, denominava o Shopping das Baianas e foi o primeiro a ser destruído. Depois a minha barraca foi uma das primeiras e aí isso que você está vendo é motivo de tristeza. Eu, sincero e honestamente, quando vi o segundo dia aqui, que eu olhei para aonde eu tiro o pão de cada dia, não tem coração que aguente. O velhinho aqui não é de ferro e as lágrimas desceu, realmente a gente fica triste. Cada maré que vem a gente tem prejuízos, os barcos partem as poitas, vêm para a praia, quebra as embarcações. Seu José Santana é comerciante em Embaçaí. Luciano Nascimento, pescador na Praia do Forte. Eles fazem parte da economia que gira em torno do turismo, do comércio e serviços no nosso litoral. Mais de 86% da arrecadação própria de Mata de São João vem do turismo. Essa turista argentina diz que gosta do mar, que o projeto Tamar é lindo. E tem muitas coisas lindas. As riquezas e belezas do mar e do rio Embaçaí garantem o sustento das famílias de Seu José, de Luciano e de muitas outras. Eles viram a fúria das águas, a ressaca que destruiu muita coisa no litoral de Mata de São João em junho e julho. As ondas chegaram a 4 metros de altura. A paisagem mudou. O rio Embaçaí está passando por um caminho diferente. Eu fiquei até aqui triste um pouco, que eu conheço até o pessoal aqui e infelizmente teve essa tragédia aqui. As barracas da orla também foram destruídas. A área está interditada e os comerciantes estão trabalhando num espaço provisório em Embaçaí. Não está fácil. Não é fácil para mim, que tenho funcionários registrados. Não é fácil para os meus colegas que sobrevivem disso daqui. A colônia dos pescadores da Praia do Forte também sofreu os efeitos da ressaca. Uma parte da sede foi levada pela água e agora o trabalho por aqui é de reconstrução. A colônia ela foi recuada em torno de 4 metros para trás. A ressaca de julho foi a maior dos últimos 40 anos. Seu Joaquim é a testemunha viva de uma outra ressaca, bem pior, que aconteceu na década de 70. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, onde eu venho toda de manhã fazer minhas orações. E me lembro que na década de 70, a maré veio até aqui, com a força da cheia. Só voltamos a pescar 8 dias depois que a maré ainda estava cheia ainda, estava com muita força ainda.
aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta. Isso acontece também por causa do aumento das emissões de gases que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. Um estudo divulgado no ano passado mostra que as emissões globais de CO2 cresceram e atingiram a maior alta da história. Um aumento projetado de mais de 2% foi impulsionado por um crescimento no uso de carvão e pelo crescimento sustentado no uso de petróleo e gás. Essa cientista baiana escreveu o nome na história de luta contra os efeitos do aquecimento global. Eu desenvolvi um catalisador e esse catalisador ele pode ser usado para combater as emissões gasosas dos automóveis, de gases nocivos, por exemplo. Uma das consequências do aquecimento global é o aumento do nível do mar, por conta do derretimento das geleiras e também por causa da expansão térmica. Isso significa que quando a água do mar é aquecida, ocupa um espaço maior. Isso pode provocar o desaparecimento de ilhas e até de cidades. Será que o nosso litoral já está sentindo esses efeitos? Nós fizemos um estudo, um diagnóstico da erosão costeira para o estado da Bahia, Sergipe, Alagoas e também Paraíba, para identificar os trechos da linha de costa que seriam mais vulneráveis a esse episódio de erosão. Essas erosões que a gente identificou, elas não são ainda diretamente ligadas a uma subida do nível do mar, né? São processos que já ocorriam, mas que vão se agravar ou vão ser exacerbados com a subida do nível do mar prevista entre 50 centímetros e 1 metro até o final do século, né? Muitas praias urbanas aqui de Salvador provavelmente vão desaparecer porque não tem espaço para elas migrarem. Algumas praias, por exemplo, aqui o Porto da Barra, Farol da Barra, na maré alta já não tem mais praia recreativa, né? Até lá, nós temos a missão de cuidar do planeta, que é a casa de todos, para que seu José, Luciano e outras famílias possam continuar trabalhando com dignidade, com as bênçãos das águas. Eu não me imagino fazendo outra coisa a não ser pescar, né? Eu tenho um Deus que eu confio e Ele nunca vai desamparar, nunca vai deixar faltar o pão na nossa mesa e tenho certeza. Mas a gente também pode dar uma ajudinha a Deus, né? Todos nós somos responsáveis por esse meio ambiente. A Adriana Oliveira agora há pouco falou sobre a questão da alimentação, mas a gente precisa sim rever a forma com que a gente consome também, né? Com a forma com que a indústria polui, a quantidade de lixo que a gente produz, não é isso, Adriana Oliveira? Todos nós precisamos repensar nosso estilo de vida, né? Com certeza, porque isso vai fazer toda a diferença a longo prazo. A gente está agora aqui, Jéssica, você aí de casa, com um dos maiores especialistas em climatologia do país, que é o Carlos Nobre. Ele foi palestrante hoje de manhã e ele, entre outros assuntos, ele falou da preocupação com o semiárido. No nosso caso aqui da Bahia, boas notícias ou notícias preocupantes? Notícias preocupantes, né? Nós, nessa grande seca 2012 a 2018, que só terminou agora em 2019, o norte da Bahia, a região semiárida da Bahia, ela quase virou árida. Ali choveu muito pouco e os cenários futuros de mudanças climáticas, se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, é de boa parte do semiárido se tornar árido, inclusive o norte e nordeste da Bahia. Então é bastante preocupante, talvez a região mais vulnerável de todo o Brasil, que afeta a população, é o semiárido do Nordeste. O senhor citou na palestra que 2018 foi o ano mais quente. O que isso significa? Julho de 2019, o mês passado, foi o mês mais quente do registro histórico, desde que existem termômetros, vamos dizer assim, desde 1860. E 2015, 16, 17 e 18 foram entre os 4 anos mais quentes de todo o registro histórico. Isso significa realmente que o aquecimento global ele está se acelerando. Isso não é um fenômeno temporário, um ano, depois esfria. Já é uma tendência de uma aceleração do aquecimento global. Nós já estamos na década mais quente do registro histórico. Isso chamou muita atenção, julho ser o mês mais quente do registro histórico. O que uma cidade como Salvador, por exemplo, ganha quando o município cria um plano de mudança climática? Ele vai, a partir de então, acompanhar todo o clima da cidade.
é muito importante as cidades brasileiras terem planos de adaptação. Quer dizer, adaptação é todos os setores que são vulneráveis, desastres naturais, chuvas intensas gerando deslizamentos, zona costeira, o mar está subindo. Então tem que ter um plano de adaptação. E o plano de adaptação é sempre municipal, ele não é federal. Agora, é muito importante que grandes cidades brasileiras tenham compromissos de chegar à neutralidade de carbono. Nós não temos nenhuma cidade ainda que falou até 2050 a minha cidade vai ser neutra em carbono. Eu espero que Salvador seja a primeira. Tem novidades que vão ser anunciadas até a próxima sexta-feira, então a gente espera que essa seja uma delas. Muito obrigado pela participação.